Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Cassiano e hoje a gente vai resolver mais um desafio do LeetCode. É o 283 Move Zeros e vamos lá. Ela é uma questão fácil e o enunciado dela é o seguinte: dado uma array de inteiros chamado nums, mova todos os zeros ao final desse array, para o final desse array, enquanto mantém a ordem relativa dos elementos que não são zero. Note que você precisa fazer isso em place, que seria sem criar uma cópia do array, usando só o array para fazer isso, tá? E essa é a grande brincadeira da questão. Você só pode usar o próprio array para fazer essa troca. Para ficar mais claro o que a questão de fato quer, se você tiver um array cujo seja 0, 1, 0, 3, 12, a saída precisa ser 1, 3, 12, 0, 0. Por quê? Porque nós vamos mandar todos os zeros para o final do array, né? Tá aqui os dois zeros, enquanto a gente respeita a ordem dos elementos não zero. Ou seja, o 1 vinha antes do 3, que vinha antes do 12. Então, a gente vai ter 1, 3, 12 e os zeros ao final. Essa é uma questão que nos últimos 6 meses houveram reportes que a Microsoft, o Facebook, Apple, Amazon, Adobe, Vimeo, TikTok e algumas outras menores perguntaram. Não é super reportado, existem questões muito mais reportadas que eu vou trazer mais à frente. Mas, enfim, eventualmente, se você estiver fazendo alguma seleção, pode ser que você se depare com essas questões, tá bom? Com essa questão. Se você quiser parar agora também para resolver, tentar resolver da maneira que você achar melhor e vir aqui no vídeo depois para ver se... Enfim, para ver se foi a mesma coisa, se a gente chegou à mesma abordagem. Talvez você consiga ter uma abordagem diferente, que chegue no mesmo lugar. A primeira abordagem eu acho que é a mais comum, que não dá certo, né? Justamente por conta do enunciado da própria questão, seria a gente dividir isso em dois vetores. E aí a gente pega tudo que é zero e joga para um vetor da direita, e tudo que não é zero a gente joga para um outro vetor, que seria um vetor da esquerda, né? E aí a gente vai fazendo um 0 para um lado, 1 para o outro, 0 para o lado, 3 para o outro, 12 para o outro. Aí a gente junta tudo e aí dá 1, 3, 12, 0, 0, que é exatamente o que a questão pede. Funciona. Mas ela foge do que a questão pede. Ela não é a solução ótima, justamente porque note que você precisa fazer isso em place sem fazer uma cópia do array. Então esse é o problema dessa abordagem. Ela custa um pouco mais de espaço, um pouco mais de operação. E eu vou trazer agora para vocês a solução ótima. Já queria desde já dizer para vocês que não é assim extremamente trivial de se pensar nessa solução ótima, tá? Então, se você não chegou nessa solução ótima, fica super tranquilo. A gente vai aprender agora e realmente, no meu ponto de vista, não é super trivial quanto somar 2 mais 2. Você vai ver que ela é simples quando você entender ela, mas, mais uma vez, não é trivial. Então, dito isso, como é que a gente vai resolver? Nós vamos ter dois ponteiros, duas variáveis, que eu vou estar mais uma vez chamando de ponteiro, mas faço um disclaimer que não são ponteiros, são variáveis que apontam para as posições específicas que a gente precisa, tá bom? Nós vamos começar com um ponteiro apontando para a posição atual, nós vamos iterar em cima desse array até o final dele, e um outro ponteiro que vai nos dizer a posição do último número 0 que nós encontramos, tá bom? Existe apenas uma condição dentro do nosso for, que seria a seguinte: toda vez que a gente encontrar um número que não é 0, nós vamos inverter o número em questão com o último 0 que a gente encontrou e depois vamos incrementar esse ponteiro do último 0 mais 1. Vai fazer super sentido conforme a gente for passando aqui, só queria trazer essas duas condições. Então, começando é o seguinte: estamos na posição 0, tem o número 0 lá dentro, a gente pergunta, né? 0 é diferente de 0? Bom, 0 não é diferente de 0, nós não vamos fazer absolutamente nada, vamos só passar para o próximo número. Então, 1 é diferente de 0? 1 é diferente de 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar com o último 0 encontrado, o nosso vetor fica desse jeito, e a gente move o ponteiro do último 0 uma casinha à frente. Essa é a única condição que acontece, é tudo que acontece dentro do algoritmo, é isso. Agora a gente vai repetir isso até chegar ao final do nosso vetor. E é tão simples quanto isso, vocês vão ver. A gente vai para a próxima posição, então 0 é diferente de 0? Não é, então a gente vai para a próxima posição. 3 é diferente de 0? 3 é diferente de 0 sim. Então nós vamos trocar de posição com o último 0 encontrado. Trocamos a posição e vamos incrementar o nosso ponteiro do último 0 mais 1.
E vamos para a próxima posição, que tem o número 12. 12 é diferente de 0. Nós vamos trocar mais uma vez com o último zero encontrado e vamos incrementar o último zero em uma posição. Chegamos no final do array e a gente tem aquela mesma situação que a gente tinha antes, 1, 3, 12, 0, 0, que é a resposta da nossa questão. Então, essa é uma solução ótima, a gente conseguiu usar só o próprio array para resolver a questão. E agora aqui um código para vocês em JavaScript que representa isso que a gente acabou de ver. A gente tem uma variável aqui, last zero, que começa em 0, né, o último zero encontrado. A gente tem um for que itera, e o nosso i aqui seria o atual, né? E como eu falei, só uma condição. Se o número na posição i for diferente de 0, então a gente realiza a troca das posições. Aqui é uma troca manual, dessas 3 linhas aqui. Se fosse Python, você consegue fazer isso com uma linha só, mas enfim, acho que é o que menos importa aqui. O que importa é você entender que você vai trocar de posição, a troca aqui é manual. Então a gente cria um auxiliar para o last zero. Aí a gente diz que o last zero é igual ao nums na posição i, e depois diz que o nums na posição i é igual ao auxiliar. E por fim a gente incrementa o last zero em mais uma posição. A gente pode também fazer assim, fazer um pós-incremento logo depois aqui do nums. Mas, enfim, tanto faz, o resultado é o mesmo. E, por fim, eu queria trazer algumas possibilidades de a gente trabalhar com esse algoritmo, né? Para não parecer que a gente está tentando só resolver um desafio. Essa condição você pode trocar para qualquer coisa que você quiser, tá? Então, poderia ser números maiores que 10 vão para o fim do array, vogais de uma palavra vão para o fim do array. Mas se a gente quiser trazer para uma questão mais corporativa, assim, que talvez exista em algum cenário, você pode, sei lá, ter uma lista de um usuário que você pegou de uma determinada maneira e você precisa dar uma prioridade baseada em um determinado critério para você jogar esse cara para o começo ou para o final do array, né? Então, sei lá, se você quiser falar assim, todas as pessoas com mais de 65 anos que tenham, sei lá, um problema na perna, essas pessoas precisam ser atendidas primeiro, ou todo mundo que não é isso vai para o final, né? Enfim, então sempre que você quiser mandar alguma coisa para o começo, para o final de um vetor, você pode executar essa abordagem, tá bom? Se você vê algum desafio que precisa mandar alguma coisa para o começo, alguma coisa para o final, a abordagem é essa, só muda a condição. Por fim, a complexidade de tempo desse algoritmo é linear, a complexidade de espaço desse algoritmo é constante. Como eu disse, eu vou trazer um vídeo sobre Big O logo, que vai ser um vídeo um pouco maior, mais trabalhado. E, bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Se puder se inscrever, agradeço bastante. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, qualquer coisa que eu possa estar melhorando aí nos próximos vídeos, deixa no comentário que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Dito isso, obrigado, valeu, falou, até a próxima.